Olá, pessoal. Aqui é o professor Jefferson Colombo, da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo. É um prazer estar aqui hoje. A gente vai apresentar os grupos vencedores do primeiro desafio de dados de criptomoedas. Foi um evento realizado pela Fundação Getúlio Vargas, com diversas universidades e faculdades em todo o Brasil. E antes de começar a falar um pouquinho mais sobre o evento e apresentar os alunos e alunas que vão trazer as suas soluções hoje para compartilhar e disseminar o conhecimento que eles produziram, eu vou ler o disclaimer dos webinars da FGV, que diz o seguinte: as manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordam em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de sua imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Tá certo? Então, feito esse disclaimer, deixa eu compartilhar aqui a tela com a apresentação. Está aqui a apresentação, vocês devem estar vendo aqui em tela cheia agora. Então, esse é o webinar de apresentação dos grupos vencedores do desafio. Eu vou falar um pouquinho, rapidamente, fazer uma apresentação do que foi o evento e também os objetivos desse webinar. Basicamente, são dois objetivos. Um é reconhecer o trabalho realizado e dar visibilidade aos alunos e alunas vencedores do Datathon de criptomoedas e disseminar o conhecimento produzido durante a maratona. Então, foi um evento que envolveu diversos alunos e alunas de graduação de vários cantos do país, com diversos backgrounds, e eles tiveram uma semana para trabalhar em soluções, problematização e soluções em temas ligados a criptomoedas, tá certo? Então, esse evento é justamente para dar visibilidade, dar publicidade e reconhecimento também para os alunos que acabaram terminando a competição como vencedores. Esse evento, ele faz parte da participação da Fundação Getúlio Vargas no University Blockchain Research Initiative, a UBRI, tá certo? Uma honra bastante grande de estar na posição de coordenador da Fundação Getúlio Vargas junto a esse consórcio, que é uma parceria entre a Ripple, que é uma empresa que atua nesse ecossistema, e diversas universidades ao redor do mundo. Tá certo? Então, você vai ver o nome da FGV junto com MIT, Princeton, Berkeley. No Brasil, nós temos a USP também, tá certo? Então, nós temos diversas universidades ao redor do mundo que participam desse consórcio, que basicamente busca desenvolver atividades de pesquisa, de ensino e também atividades extracurriculares, como esse desafio que a gente propôs aqui na FGV, na sua primeira edição. Falando especificamente, então, do desafio de dados que a gente realizou recentemente, aqui está o mapa de distribuição dos inscritos. Eu acho assim, muito legal conversar e falar um pouquinho sobre a heterogeneidade regional do evento. Nós tivemos equipes inscritas, primeiro, foram 57 alunos e alunas, tá certo? Que compuseram 17 equipes. Esses alunos e alunas vêm de instituições de ensino de 3 grandes regiões geográficas. É óbvio que a gente gostaria de ter uma abrangência das 5 grandes regiões, mas eu acho que, dada a limitação e as dificuldades, eu acho que a gente já conseguiu atingir um público bastante grande de participantes desse desafio. Foram 7 estados diferentes e 21 instituições de ensino ou escolas também diferentes. É interessante porque os grupos, eles tiveram uma variabilidade grande, tanto entre grupos, no que se refere a background, a localização, mas também dentro dos grupos, né? Você tem composição de alunos de diferentes instituições de ensino, alunos de diferentes cursos e alunos até de diferentes estados. Então, essa integração, acho que é uma parte muito legal dessa atividade que tem fins educacionais, tá? Independentemente de quem ganhou a competição, na verdade, todos saem vencendo. Todo mundo sai dessa competição com mais conhecimento e com mais experiência. Do ponto de vista
do background de cursos, nós temos aqui uma variabilidade bastante grande, na sua maioria, quase 40% dos participantes são futuros economistas, nós também temos futuros e futuras administradores e administradoras, engenheiros, estatísticos, cientistas da computação, matemáticos, também outros cursos como direito. Então, tem uma diversidade muito legal na composição dos grupos, na experiência que cada um traz e na sua expertise que se transmite, se materializa nas soluções que os grupos entregaram. Então, isso eu particularmente, como um dos organizadores e mentores do evento, eu acho que isso foi fantástico, assim, a missão cumprida, isso é um ativo muito legal, poder participar e proporcionar isso a todos os participantes. As 17 equipes, enfim, aqui estão listadas, são equipes de todo o país, dessas 17, 5 foram selecionadas para a final, e dentre os 5 finalistas, nós temos aqui hoje os 3 grupos que foram os vencedores, né? E assim, já adianto que foi uma tarefa muito difícil para a comissão avaliadora separar os finalistas, e dentre os finalistas, os 3 grupos vencedores, porque realmente o nível das soluções foram, em geral, muito bons. Vocês vão ver na apresentação que os 3 grupos, que são, na ordem, tá? O Evolving Chain ficou em primeiro lugar, são alunos e alunas da Unifesp e da FEA-USP. Nós temos o Pirates.py, representados pela Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e também pela FGV Direito Rio, e o grupão composto por alunos da USP, de diversos cursos, tá certo? Então, esses são os 3 grandes vencedores, vocês vão ver por que eu digo que foi uma tarefa árdua participar da comissão julgadora, porque a qualidade das apresentações e do material foi surpreendentemente bom. Então, assim, desde já, parabéns a todos os participantes, em especial aos participantes dos 3 grupos vencedores do desafio, aqui listados, e só para dar uma ideia do tema que eles trataram e também nomear essas pessoas, né, que estão por trás desse excelente trabalho realizado, nós temos o Evolving Chain, cujo título foi Lei do Preço Único para Criptomoedas, nós temos a Yasmin e o Pedro da Unifesp, curso de Ciências Econômicas, a Mercedes, o Davi e o Tiago, curso de Administração da FEA-USP. Nós temos o Pirates.py, que ficou em segundo lugar, com o título Análise Preditiva do Preço do Bitcoin. Nós temos o Rafael, o Antônio e o Diogo, da Faculdade de Economia da FGV do Rio, e a Fernanda, representante da Faculdade de Direito da FGV Direito Rio. Tá certo? E o grupão com o título Aprendizagem Semi-Supervisionada com Interpretabilidade e Confiabilidade, modelagem de transações ilícitas em bitcoins, equipe composta pelo Carlos, o Daniel e o Gabriel, que também são da USP, mas têm backgrounds distintos, né? Alguém da estatística, o Daniel da economia, o Gabriel da matemática, então um mix também bem legal na composição. Então, essa introdução que eu queria fazer rapidamente, eu vou passar então, porque hoje os astros são os alunos, esse webinar é para dar oportunidade e para eles transmitirem, propagarem o conhecimento que eles geraram ao longo da competição. E a primeira equipe que vai apresentar é a equipe do Pirates.py, tá certo? Então eu vou passar seguida depois do grupão e finalmente do Evolving Chain. Tá certo? Assim, então, em torno de 15, 20 minutos de apresentação, as primeiras 3 apresentações, e depois a gente vai abrir para perguntas e respostas. Então, vocês que estão acompanhando o evento, se puderem já deixar a sua pergunta, à medida em que dúvidas forem surgindo, a gente vai, na medida do possível, respondê-las ao fim do evento. Tá certo? Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para o pessoal do Pirates.py, desde já agradecendo a presença de todos, em especial os nossos participantes que gentilmente toparam apresentar suas soluções para todos hoje. Muito obrigado. Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou só compartilhar a tela aqui e aí quem vai começar falando vai ser a Fernanda.
Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Fernanda e eu e os meus colegas, o Antônio, o Rafael e o Diogo, viemos conversar com vocês um pouco sobre o nosso projeto para o Datathon de 2020, que trata da análise preditiva do preço de Bitcoin. Entrando um pouquinho no detalhe sobre como é que foi o projeto, o nosso objetivo central, delimitado, foi exatamente conseguir identificar de uma forma simplificada, visual e rentável qual momento comprar e qual momento vender os Bitcoins da nossa carteira. Para explicar para vocês como que a gente construiu esse projeto, a gente separou a apresentação em 3 momentos distintos. O primeiro momento é da coleta de dados, e que sou eu que vou conversar com vocês. O segundo momento é o método de análise, que o Diogo e o Rafael vão conversar com vocês um pouco mais. E, por fim, a visualização no Dash, que vai ser papel do Antônio conversar com vocês. Em relação à coleta de dados em si, foram 2 os tipos de dados mais importantes para a nossa análise. O primeiro é o valor de fechamento e a data do preço do Bitcoin. Então, a gente coletou desse site, que é o cryptodatadownload.com, e essa coleta ela foi realizada pelo nosso código de forma automatizada, ou seja, através de um código no Python. A ideia é que o nosso código coletasse todo dia, às 11 horas, esses dados de forma automática para a gente. Além dos dados em si financeiros, existe um outro tipo de dado que está ligado a olhar para as pessoas que compram bitcoins. Então, olhar para a pessoa que está comprando e vendendo os bitcoins, para o mercado em si. E esse dado que a gente optou foi as notícias de mercado. Então, a gente coletou o URL, a data, o corpo da notícia e o título desse site chamado Cointelegraph, que tem notícias específicas sobre o mercado de criptomoedas. E a gente coletou especificamente sobre o Bitcoin. A coleta ela também foi realizada da mesma forma automatizada. É importante trazer 2 adendos aqui para vocês. O primeiro em relação à nossa opção pelo Bitcoin. Então, a gente optou aqui, por mais que o desafio fosse sobre criptomoedas no geral, a gente fez um enfoque no Bitcoin exatamente por uma questão de tempo e recursos naquele momento, naquela uma semana. Além disso, essa opção que a gente fez pelas notícias de mercado, que seria esse segundo tipo de dado que olha para o mercado, não foi uma opção imediata. Então, primeiro a gente considerou coletar os dados do Twitter, isso é, de threads específicas sobre Bitcoin, e a gente descartou essa ideia exatamente porque a API gratuita do Twitter, ela só permite olhar para 7 dias para trás, então a gente acabou descartando essa opção. Depois disso, a gente considerou a do Reddit, e assim como o Diogo vai entrar um pouco mais em detalhes sobre essa questão, o vocabulário do Reddit ele é muito específico, muito contextualizado, e não coube com a ferramenta analítica que a gente optou por usar nesse trabalho curto de uma semana, que foi o TextBlob, que o Diogo vai explicar um pouco melhor. E, por fim, então, a gente acabou optando pelas notícias, que nos permitia coletar um período maior de dados. Então, a gente pegou notícia desde 2019 para cá, e tornou a nossa análise mais viável nesse curto período de tempo. Por esse método de análise, né, a gente decidiu olhar um pouco mais, explorar as médias móveis, porque as médias móveis têm algumas propriedades interessantes, que ela suaviza alguns efeitos que tem no curto prazo, de grande volatilidade, que tem nas criptomoedas, é uma coisa inerente na tecnologia, dos preços. E com essas médias móveis, a gente tentou identificar algum momento de compra e venda do Bitcoin. Aqui nesse gráfico, a gente pode ver que a média móvel, inclusive, a gente está no pico da popularidade, assim, no Google Trends. É uma curiosidade, né? Mas com essa questão do Covid, a gente está vendo todo dia a média móvel na mídia, e a gente achou interessante tentar trazer isso também para essa análise. Aí agora, com a média móvel, a gente decidiu fazer uma estratégia de trend following, que é uma estratégia de mercado financeiro comum, muito conhecida, antiga, e usada muito em fundos quantitativos, como o Giant Steps, tem 1 ou 2 fundos que usam, a sistemática da Leda Braga usa bastante, e é interessante, né? Porque a gente tem que escolher 2 médias móveis, uma de curto prazo e uma de longo prazo, para poder identificar uma tendência, né, do trend. E a média móvel de curto prazo, a gente decidiu seguir com o preço do Bitcoin no próprio dia.
porque dos nossos testes, assim, foi uma medida bem interessante para a gente conseguir identificar grandes movimentações no mercado e se proteger, ter uma reação melhor. E para a média móvel de longo prazo, a gente teve um trabalho bem mais extenso, foi bem complicado, assim, a gente teve que olhar várias coisas e a gente decidiu seguir com essa carga emotiva das notícias que o Diogo vai explicar, vai entrar a fundo daqui a pouco. E a gente pode ver aqui nesse gráfico que tem um pico de correlação, né, entre essa meada das notícias com o preço do Bitcoin no 16º dia, que é um pouco mais de 2 semanas, e a gente decidiu seguir com essa MA de 16 para a média móvel de longo prazo. Então, já com as médias móveis definidas, a média móvel de curto prazo e a média móvel de longo prazo definidas, a gente já pode começar a analisar os pontos de compra e venda, que eles são basicamente quando o preço, a média móvel de curto prazo, ultrapassa a média móvel de longo prazo. Quando nesse dia que ele fica acima da média móvel de longo prazo, a gente decide comprar o Bitcoin, e caso contrário, a gente decide vender o Bitcoin, que quando ele passa, né, a gente entende que é um momento de bullish, que o mercado vai subir, que o preço no dia conseguiu ultrapassar o comportamento que ele estava fazendo antigamente, então o mercado tem uma tendência de subida, né, mas na venda é o caso contrário, e a gente decidiu trabalhar um pouquinho mais com isso com o Diogo agora. Ele vai explicar. Certo. Então, eu vou falar agora um pouco sobre como foi feita a quantificação das notícias, porque a gente está trabalhando com correlação e para isso a gente precisa de valores. O que acontece? É que a gente utilizou a TextBlob, que é uma biblioteca de Python que pega textos e confere a eles uma carga entre -1 e 1 de positividade, onde você tem -1 sendo um texto muito negativo e 1 sendo um texto muito positivo. E aonde que a gente aplicou isso? Nós tentamos aplicar o TextBlob no Reddit, em comentários do subreddit Bitcoin, que é basicamente uma comunidade focada em Bitcoin, e em notícias, conforme foi falado anteriormente. E o que aconteceu foi que as cargas encontradas para comentários de usuários do Reddit tiveram uma correlação muito baixa em relação aos preços de fechamento do Bitcoin. E o motivo disso seria porque o vocabulário do Reddit é muito específico para aquela comunidade. Enquanto que o TextBlob utiliza um conjunto de treinamento para que o computador aprenda o que é positivo e o que é negativo, que é um conjunto base, porque a gente não tinha tempo de criar um conjunto novo para treinar novamente o computador, por causa das questões da competição, a gente só tinha uma semana. E a gente precisaria fazer um processamento manual de centenas e centenas de comentários para analisar se eles são positivos ou negativos. Com isso, a gente acabou descartando os comentários do Reddit, trabalhando somente com as notícias. E daí o que acontece? A gente gerou o valor que cada notícia tinha, utilizando o TextBlob, e as notícias de algum dia tinham um peso baseado na quantidade de pessoas que visualizaram cada notícia. Isso é um dado que estava aparecendo no site. E além disso, o índice que a gente criou para fazer a correlação entre notícias e preços é um índice construído com uma espécie de média ponderada ao longo do tempo. Em que sentido é isso? Basicamente, o índice em um dado dia não é apenas a média das notícias daquele dia, e sim uma média de todas as notícias que vieram desde o dia atual até 14 dias atrás. Por quê? Porque a gente toma como hipótese para o modelo que as pessoas, ao lerem uma notícia, se lembram nos próximos dias do que elas leram. Então, elas vão considerar também essa outra notícia, essa notícia passada, para tomar decisões. E isso foi o que a gente utilizou para gerar esse índice. E daí o que acontece? Um outro ponto que foi importante para a utilização das notícias foi, além da formação da média móvel de longo prazo, foi a criação de uma espécie de hedge para a venda de bitcoins, quando houvesse um sinal de venda. Como é que isso funciona? Quando você tem, em um dado dia, um sinal de venda do modelo, ou seja, a média móvel de curto prazo, ela acaba indo para baixo de longo prazo, o que acontece é que você
vende dependendo de o quão positivo as notícias são. Então, se você tem um sinal de venda, mas as notícias têm um índice positivo, tem um índice acima da média até então, o modelo indica é que você vai vender uma parte dos seus bitcoins, considerando que o mercado está dizendo que vai ter uma queda no preço, porém você vai manter uma parte da sua carteira em bitcoins, porque as notícias ainda assim dizem que existe uma possibilidade de você ter lucros nos próximos dias. Então, com isso, você faz uma espécie de, você diminui as suas perdas e também mantém uma capacidade de ter lucros futuros. Bom, a partir do momento que a gente já coletou os dados, tratou os dados e construiu uma mecânica que já foi explicada pelos meus colegas em cima disso, a gente achava que era muito importante no nosso projeto trazer algum tipo de interatividade com o usuário. Então, a parte que eu foquei especificamente no projeto foi justamente de trazer esse front-end, criar uma estrutura para que isso pudesse ser apresentado para um usuário final. Para fazer isso, a gente utilizou essa biblioteca chamada Dash, que é uma biblioteca do Python, que permite com que você crie ambientes em web, né? Então, você constrói uma infraestrutura em HTML para mostrar, e você pode hostear isso no seu computador localmente ou colocar no servidor, se você quiser ter um alcance maior. Mas todos os gráficos e todos os cálculos são feitos via Python. Então, tinha essa vantagem de poder misturar uma coisa com a outra. E também porque o Dash ele é específico para trabalhar com uma biblioteca que também é conhecida, para quem conhecer, que é o Plotly, que é uma biblioteca muito boa para você mexer com gráficos interativos. Então, essa foi a ideia dessa visualização que a gente quis criar, e a gente decidiu separar o nosso trabalho em duas abas, né, dentro dessa visualização. A primeira aba é o que a gente chamou de análise de tendência, e eu vou mostrar para vocês aqui, que eu deixei aberto no meu computador o dashboard, para mostrar ao vivo. A primeira delas é essa análise de tendência que a gente chamou, que contém basicamente um resumo do preço do Bitcoin dentro de um intervalo de data especificado dentro do próprio dashboard, com uma tabelinha de resumo com as informações principais que aconteceram tanto no mercado durante esse período de tempo, quanto do desempenho do nosso modelo nesse tempo. Aqui é interessante notar que a gente colocou alguns filtros, então tem a criptomoeda, tem as variáveis que você pode selecionar e tem o intervalo de data. As criptomoedas e as variáveis realmente não tem muita coisa. As criptomoedas, você vê que, inclusive, só tem o Bitcoin, mas é interessante falar sobre isso porque a gente fez o nosso trabalho querendo fazer algo que fosse redondo, enxuto, que fosse capaz de ser feito em uma semana, mas que, ao mesmo tempo, pudesse ser o primeiro passo de uma coisa maior no futuro. Então, nesse sentido, ficou bem interessante a gente criar essas possibilidades, por mais que a gente não tenha executado elas, né, feito elas acrescentarem mais coisa ao trabalho, tem essa possibilidade. Aqui, só para mostrar um pouco mais da interatividade, essa visualização do Plotly, que é o que faz esses gráficos, é bem interessante, você consegue ter uma visão muito boa do que está acontecendo. E, além dessa aba, a gente também fez a análise de notícias, que, na realidade, foi uma tentativa nossa de conseguir utilizar algumas informações que a gente já tinha coletado para construir a mecânica de compra e venda, que foram as notícias, só que a gente não queria só deixar isso na mecânica, né? A gente queria trazer uma aba para que as pessoas pudessem ter algum tipo de interação com algo que estava alimentando a mecânica que está na aba ao lado. Então, você consegue ter um contato mais direto assim, com a matéria-prima daquilo que construiu o modelo. E aí, aqui também você tem um intervalo de data que você pode selecionar. Dentro desse intervalo, você pode ir passando as notícias que estão contidas ali, além de ter um link para você acessar a notícia aqui embaixo. O Word Cloud é o destaque maior dessa aba, porque ele te permite visualizar de forma bastante visual, bastante direta, quais são as palavras mais frequentes que aconteceram dentro desse intervalo de data. E vocês podem perceber que tem algumas palavras-chave, como price, will, market. E aqui tem essas palavrinhas, que é algo que o Diogo comentou, que a gente, por conta do nosso tempo, a gente não treinou nenhum modelo para entender algumas palavras como mais positivas ou mais negativas. Mas se a gente fizesse isso, talvez o nosso programa desempenhasse até melhor, porque tem algumas palavras que, fora de um contexto de mercado financeiro, não são necessariamente positivas ou negativas, como resistência, suporte, que são palavras específicas desse contexto e que poderiam ter uma carga emotiva específica
se a gente viesse a treinar esse modelo dentro do nosso projeto. Mas, enfim, a nossa apresentação foi essa. Como eu já expliquei mais ou menos um pouco, a nossa ideia foi tentar criar alguma coisa que, ao mesmo tempo que fosse redonda, enxuta, a ideia tivesse um começo, meio e fim, que ela também pudesse ser o primeiro passo de alguma coisa mais interessante no futuro, se a gente viesse a querer desenvolver algo nesse sentido. E a gente acha que, nesse sentido de ser algo promissor, a gente foi bastante feliz na nossa tentativa, e a gente espera que vocês tenham gostado da nossa apresentação e do nosso projeto. Obrigado, pessoal. Muito bom, gente. Parabéns, né? O Antônio, a Fernanda, o Rafael e o Diogo. Excelente trabalho, excelente apresentação. E essa frase do Antônio eu achei muito boa, né? Esse é o primeiro, essa é a ideia, né? Vocês tiveram uma semana. Tem muita coisa, muitos avanços que são factíveis, mas a ideia é que seja um começo, né? Uma semente para vocês desenvolverem. Enfim, um universo infinito de possibilidades que vem por aí na profissão de cada um de vocês. Tá certo? Então, muito bom. Seguindo, eu vou passar para o pessoal do grupão. Então, o Carlos, o Daniel e o Gabriel, que são alunos da USP, é com vocês. E obrigado desde já também por participar. Olá, boa noite. Vou compartilhar aqui a tela. Olá, boa noite. Foi o compartilhamento? Foi sim. Perfeito, perfeito. O Daniel vai começar dando uma ideia geral da questão que a gente resolveu lidar. Boa noite. Estou sem acesso a alguma lâmpada nesse momento, que eu estou vendo aqui o chat. Vou tentar me posicionar melhor aqui no quarto, espero que melhore. Então, pessoal, nosso trabalho, como indiquei o título, é aprendizagem semi-supervisionada com interpretabilidade e confiabilidade, no sentido de fazer uma modelagem das transações ilícitas em Bitcoin. Pode passar para o primeiro slide? O objetivo do nosso trabalho, justamente, era o de desenvolver um modelo que fosse capaz de identificar se as transações no mercado de Bitcoin são lícitas ou não. Pode passar para o próximo? A gente parte da ideia presente em um artigo, que é de que, dadas essas duas características do Bitcoin, a encriptação dos usuários e o registro público das transações, existe uma ambivalência, uma certa contradição. Por um lado, a encriptação dos usuários, a pseudonimidade, é uma vantagem para os agentes mal intencionados no mercado. Facilita o comércio legal. Por outro lado, o registro público das transações, que é uma característica inerente da blockchain, oferece uma vantagem para as investigações. Pode passar para o próximo? De fato, esse problema do comércio legal é um problema que a gente observa na realidade. Em 2011, se eu não me engano, teve uma apreensão muito importante em uma plataforma de comércio legal, que era a Silk Road, uma das principais plataformas de comércio legal, e eles apreenderam milhões de dólares em Bitcoin junto dessa plataforma, né? Porque era um dos principais meios de pagamento adotado entre os agentes que interagiam nessa plataforma. E aí, só para mostrar um pouco o tamanho do problema, tem esse estudo que foi publicado na Oxford University Press, que indica que de todas as transações, todas as compras de bens e serviços feitas com Bitcoin, 1/4 está associado à atividade legal. É um dado bem alarmante, né? Importante frisar aqui esse recorte que eles fazem. Eles não estão envolvendo, por exemplo, transações na Bolsa de Valores, ou então conversão monetária. Especificamente, quando você compra um bem ou serviço utilizando Bitcoin, 1/4 dos casos está associado à atividade legal. Pode passar para o próximo slide? Aí a gente começou a nossa abordagem para o problema, né? Então, a nossa ideia era justamente criar um modelo. E para criar esse modelo, a gente precisou acessar um banco de dados.
O Dataset Elliptic é um instituto britânico cujo objetivo é justamente a identificação da licitude das transações envolvendo criptomoedas. Então, eles têm um banco de dados contendo mais de 200 mil transações. Essas 200 mil transações estão divididas entre 49 time steps, né? 49 intervalos de tempo. Cada uma dessas transações tem 166 features que não estão identificadas, né? Então você não sabe exatamente qual dessas features é o horário em que foi feita a transação, o valor da transação, enfim, todas as características possíveis de uma transação ter, né? Aí uma parte das 200 mil transações, aproximadamente um quarto, já vinha rotulada como lícita ou ilícita. No caso, umas 4.500 eram confirmadamente ilícitas, que é um dado que você consegue obter muitas vezes em registros oficiais ou justamente em apreensões, produzem registros de transações ilícitas confirmadamente, e 42 mil eram confirmadamente ilícitas. O objetivo era que o nosso modelo conseguisse encontrar padrões entre cada classe e, a partir desses padrões, pudesse identificar as transações ainda não rotuladas. Dizer, putz, essa transação aqui se parece com uma transação ilícita, essa aqui se parece com uma transação lícita. Próximo. Bom, a gente separou a nossa abordagem em 3 etapas. Primeiro, a gente desenvolveu um modelo de aprendizagem semi-supervisionada para o processamento dos dados. Em segundo, a gente procurou produzir um score de confiabilidade para cada classificação, para saber exatamente quão certeiro era a nossa classificação, porque a gente entende que esse é um ramo em que é importante você ter uma certa confiabilidade, porque impacta em tomadas de decisões reais, né? A avaliação desse modelo. E, em último lugar, a gente fez uma análise dos dados por um viés topológico, né? Que o Gabriel vai explicar melhor mais para frente. Você assume daqui? Acho que o Gabriel tá mutado, Gabriel. Se puder liberar o áudio. Opa. A gente separou os primeiros 34 intervalos de tempo para fazer treinamento e os últimos, do 35 e 49, separamos para validação e a gente fez uma abordagem semi-supervisionada. Basicamente, a gente treinou um algoritmo com parâmetros ótimos e as melhores variáveis da 166, que a gente conseguiu encontrar a partir de uma busca bayesiana para tentar otimizar esse algoritmo originalmente, a partir dos dados previamente classificados desse período de treino. A partir desse algoritmo, a gente classificou os dados que não eram previamente classificados do mesmo período de treino. E a gente readicionou as classificações em que o modelo estava dando probabilidades muito altas, tanto de ser lícita ou ilícita, para conseguir expandir o tamanho dos dados de treino e, dessa forma, o modelo ter mais dados para conseguir aumentar sua capacidade de generalização. Então, essa é mais ou menos a ideia geral sobre a aprendizagem semi-supervisionada, para conseguir expandir o tamanho dos dados, utilizando também os dados não previamente classificados. Como pressuposto, é assumido que você pode até estar introduzindo erro, conforme você está expandindo os seus dados de treino. A questão é, se você conseguir adicionar muito mais acertos do que erros, você consegue sobrepor o ruído incorporado. Mas tem um problema-chave. Se seu modelo comete erros sistemáticos, ou em certas subpopulações erra bastante, você pode estar reintroduzindo dados classificados de forma errônea que vão reforçar ainda mais esse erro sistemático cometido pelo modelo. Nesse sentido que a gente pensou as outras 2 etapas. Como o Daniel falou, é um score de confiabilidade, foi desenvolvido na área da saúde, mais voltado para conseguir, embora você tenha modelos que podem ter performances globais muito boas, às vezes ele comete erros sistemáticos em subpopulações. Então, é importante na área de saúde, em que erros de tipo 1 e tipo 2 têm muito peso, conseguir ter uma noção de confiabilidade das classificações feitas pelo modelo. Então, a gente pegou isso a partir de um artigo que estava aplicando um tanto na área da saúde e resolveu aplicar também na área de análise de transações lícitas ou ilícitas, né? Dado o impacto legal, de privacidade, que também está colocado em que erros de tipo 1 e tipo 2 também tem bastante importância.
É basicamente definido por uma relação, a partir do momento que uma transação é classificada, a distância para a transação mais próxima da classe oposta, dividida pela distância da transação mais próxima de mesma classe, assumindo que transações tendem a ficar mais próximas de sua própria classe e mais distantes de classes distantes, né? Sobre análise topológica de dados. É uma área bastante recente na ciência de dados, que permite muitas visualizações muito poderosas, assim, geralmente muito mais fortes do que as geralmente obtidas pelos métodos tradicionais, que já são muito mais rígidas, né? Aplicando, por exemplo, um PCA, que você vai só ver a variância linear de uma ou duas componentes, enfim, tem alguns métodos geralmente utilizados para isso, mas que tem bastante mais rigidez para lidar com os dados do que por análise topológica. E um dos bônus muito importantes disso é que ele consegue visualizar mesmo milhões de dados com centenas até milhares de dimensões e usando como critério funções que sumarizam aspectos que você está querendo ver dos seus dados, né? Então, você pode escolher a variância, você pode escolher o quanto cada dado é outlier, a densidade de dados ao redor de cada transação, enfim, você pode escolher cada funções específicas para fazer essa sumarização. Isso aqui é um conjunto de coisas possíveis sobre essa questão de aplicação topológica para análise de dados. A que a gente usou de forma direta foi visualizar o comportamento das previsões do modelo, identificar os erros, para a gente poder corrigir os erros e aumentar a performance. Nesse sentido, evitar aquele problema inicial também de um modelo cometer erro sistemático, a gente está reintroduzindo erro sistemático nos dados de treino ampliados, mas outras possibilidades, né, de usar isso para manutenção e acompanhamento do desempenho do modelo pelo tempo, ter noção de explicabilidade, já que você consegue visualizar onde se coloca cada previsão e as previsões ao redor, capacidade de gerar exemplos adversos para entender quando o modelo está errando, enfim. Sobre resultados de Trust Score. A princípio, a gente tinha algumas possibilidades de uso dele, né? Uma delas era usar ele como um critério para remover os dados que o modelo tem menos incerteza, por mais que ele está dando uma probabilidade muito alta de, tipo, essa transação é lista ou ilícita, ele está cometendo erro sistemático nessas subpopulações. A gente tentou fazer uma abordagem a partir daí, a gente foi bastante cauteloso um pouco no corte que a gente estava tentando fazer, mas a gente teve uma hipótese inicial que é ter um comportamento mais ou menos linear, monótono em relação à confiabilidade, mas a gente conseguiu encontrar um intervalo já para o final da competição que se concentrava um intervalo com uma dispersão bastante mais baixa nos erros, quando o modelo estava errando, do que nos acertos, né? Então a gente conseguia construir um intervalo que tinha 25% de todos os dados, mas que tinha 50% de todos os erros cometidos, né? Aqui foi o gráfico das distribuições. Um dos testes que a gente foi fazer foi justamente verificar se existia estabilidade temporal nesse Trust Score em relação aos erros. E aí, na esquerda, é justamente a distribuição estatística das classificações erradas e na direita das classificações certas. No gráfico de baixo, tanto da esquerda quanto da direita, a gente teve um fenômeno em que teve muita variação na capacidade de todos os modelos que eram treinados, por causa que o FBI fez uma operação que acabou com o mercado legal. Então, teve muita alteração de como eram a característica das transações, enfim. E, mesmo assim, teve estabilidade temporal sobre o Trust Score, que é interessante para esse uso de tomada de decisões, enfim. Além disso, uma outra possibilidade que a gente tinha pensado era, talvez, dado esse cenário de ser semi-supervisionado e alguns time steps terem muito poucos dados, poder ser uma medida a ser usada para acompanhar mais ou menos momentos de grande queda ou variação de performance dos modelos. Aqui a gente conseguiu dar uma observada que, olhando uma performance um pouco geral de vários modelos treinados em uma série de artigos, períodos de grande variação na variância entre o Trust Score de um time step para o outro tendiam a ficar próximos de períodos em que tinham também grande variação na performance dos modelos, né? E aí também no time step 43 que acontece a derrubada de um Darknet Marketplace. Aqui nessa parte foi basicamente a etapa final do nosso projeto, né? Que era já fazendo o nosso treinamento semi-supervisionado, a gente gerou uma análise topológica a partir de como o nosso modelo estava se comportando,
e na esquerda tem um heatmap, né, fazendo a divisão entre o que é uma classe lista e o que é uma classe lista, e na direita é uma comparação de como o modelo está classificando e fazendo previsões para tudo isso. A partir dessa comparação, a gente consegue saber exatamente cada transação agrupada entre outras transações semelhantes, separar quais são as zonas de erro sistemático, né, em que o modelo está indicando como amarelo e tinha que estar indicando como roxo e vice-versa, e a partir daí a nossa abordagem foi gerar uma variável nova para esse erro de tipo 1 e erro de tipo 2, para ver o quanto isso conseguia ganhar de performance no modelo, né? A partir do momento que ele tinha uma variável nova que ele conseguia usar para identificar eu estou cometendo erro nessas classificações. E aqui, basicamente, o resultado que a gente obteve aplicando isso, com o modelo baseline que a gente montou com a busca bayesiana, das melhores variáveis e parâmetros, esse foi o ponto de partida. Utilizando só ele com aprendizagem supervisionada, que aumenta o tamanho dos dados de treino, já deu para ter um ganho considerável. Só o baseline e adicionando essa variável que identifica erro já ultrapassa a situação anterior, né? E com a aprendizagem supervisionada junto com um variável que faz identificação de erro, a performance fica ainda melhor, né? E aí, esse foi basicamente o centro de todo o estudo que a gente fez. Algumas coisas a gente podia ter desenvolvido um pouco mais, essa questão de conseguir ver esse intervalo de dispersão dos stress scores foi muito no final, então a gente não conseguiu introduzir isso tanto nessa questão da aprendizagem sendo supervisionada, mas, enfim, foi esse projeto. Perfeito. Obrigado, Gabriel, Daniel, muito bom. Outro tema extremamente relevante. Vocês vejam que as equipes trabalharam com temas bem diversos, né? Finanças, ou classificação de atividades ilícitas, temas todos relevantes e muito bem conduzidos. Então, vocês lembram quando eu falei no início que a dificuldade do comitê avaliador de separar os vencedores foi muito difícil, né? Nós tivemos vários bons trabalhos. E mais um deles foi feito pelo pessoal do Evolving Chain. Nós temos a Yasmin e o Pedro Henrique, do curso de Economia da Unifesp, a Mercedes, o Davi e o Tiago, do curso de Administração da FEA USP. Obrigado também pela participação de vocês e fiquem à vontade para iniciar a apresentação. Está bem baixinho. Quem que está falando? Eu não estou conseguindo ouvir. Vocês estão me ouvindo bem agora? Agora sim, Mercedes. Perfeito. Legal. Então, boa noite a todos. Eu sou a Mercedes Fraga, sou estudante de Administração da FEA USP. Nós somos do grupo Evolve Chain, formado por estudantes tanto da FEA USP quanto da EPEM Unifesp. E agora nós vamos apresentar o nosso trabalho intitulado Lei do Preço Único para Criptomoedas. Então, para iniciar nossa apresentação, primeiro nós vamos passar por um overview do nosso estudo. Em seguida, falaremos das bolsas escolhidas e das suas características. Falaremos também das 3 criptomoedas, e olhando principalmente para os seus históricos de preço. E, por fim, aprofundaremos nos modelos analisados e os resultados obtidos. Então, começando pelo overview, o nosso objetivo principal com esse estudo era entender como que se dá esse processo de descoberta de preços, tanto na Bolsa Kraken quanto na Bitstamp, para as 3 criptomoedas com maior market cap, ou seja, o Bitcoin, o Ethereum e o Ripple. Para tanto, nós levantamos 3 perguntas. Então, primeiro, se a lei de preço único é aplicada para essas 3 criptomoedas. Segundo, se alguma bolsa apresenta algum tipo de dominância nesse processo de descoberta de preços. E, por fim, como que se dá essa paridade de preços em uma dinâmica não linear. Falando agora da metodologia utilizada, nós utilizamos a econometria de séries temporais. E como inovação, a nossa proposta é trazer uma abordagem não linear para analisar esse processo de descoberta de preços. Bom, boa noite a todo mundo. Meu nome é Davi, eu faço administração na FEA USP também. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a escolha das bolsas. Para enriquecer o estudo, a escolha das bolsas obedeceu a 4 critérios. Realizar a negociação das moedas escolhidas, pertencer a continentes diferentes e terem os maiores índices de liquidez. Por fim, também, possuir dados de negociação das 3 criptomoedas em dólares. Obedecendo essas restrições, a gente chega na Bitstamp da Europa
e a Kraken, dos Estados Unidos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a evolução histórica dos preços das criptomoedas, tanto na Bolsa Kraken como na Bitstamp, a começar pelo Bitcoin. O período dessa amostra é de novembro de 2014 até o final de janeiro de 2020, e foi assim selecionado por conta da disponibilidade de preços e liquidez. Adicionalmente, os dados foram coletados até o final de 2020 para excluir a dinâmica decorrente do surgimento do novo coronavírus, uma vez que a pandemia, como evento sistêmico de grande proporção, poderia enviesar os resultados. A linha amarela representa os preços na Kraken, e a linha azul representa os preços na Bitstamp. Essa linha cinza mostra a diferença do preço de fechamento diário do Bitcoin entre as duas bolsas. A gente também pode ver que, em grande parte do tempo, essa diferença fica muito próxima de zero. Porém, em momentos de alta volatilidade do mercado, ela aumenta de modo significativo. Nesses momentos, operações de arbitragem se tornam muito mais atrativas financeiramente. Um exemplo disso foi o boom do Bitcoin que aconteceu ao longo de 2017. O preço do Bitcoin atingiu quase $20 mil após iniciar uma onda de valorização que começou em apenas $500. Até então, esse é o maior recorde de valor já registrado no mercado para criptomoeda. Alguns analistas também apontaram que esse salto pode ser atribuído ao número de holders, que são investidores que seguram a cripto ao invés de vender, que também cresceu muito no mesmo período. Agora, passando para a série temporal do Ethereum, que vai de novembro de 2017 até o final de janeiro de 2020, a gente também pode observar o mesmo efeito, tanto no crescimento ao longo de 2017, como numa rápida volatilidade em 2019, provocada por comentários negativos de Donald Trump acerca das criptomoedas. Ele afirmou que não confiava nos ativos por serem altamente voláteis e não terem características físicas. Também afirmou que a existência das criptomoedas poderia incentivar um comportamento ilegal, incluindo o tráfico de drogas e outras atividades. O presidente norte-americano pontuou também que as empresas controladoras das criptomoedas deveriam se sujeitar a regulamentações. Por fim, nesse último slide da Ripple, que vai de junho de 2017 até o fim de janeiro de 2020, a gente consegue visualizar os mesmos efeitos. Tanto a similaridade dos preços ao longo do tempo, como nas altas diferenças provocadas por volatilidade. Um exemplo nesse caso é o crash das criptomoedas que aconteceu em 2018. Toda a classe de ativos sofreu um duro golpe, e nenhuma criptomoeda foi poupada. Os inúmeros investidores não especializados que haviam sido atraídos por essa tecnologia na expectativa de uma valorização desenfreada, agora fugiram em massa, precipitando o desabamento das cotações. A pressão de órgãos reguladores também contribuiu muito para diminuir o valor, dado o medo de encontrar cada vez mais entraves nos investimentos. Legal. Então, agora vamos falar tanto da metodologia utilizada quanto dos resultados obtidos. Então, visando atingir o nosso objetivo principal de análise de descoberta de preços, o nosso primeiro passo foi realizar o teste de Dickfuller aumentado para identificar se as séries são estacionárias ou não. Para isso, então, como a gente pode perceber aqui na primeira coluna, nós analisamos as séries tanto em nível quanto em primeira diferença em cada uma das bolsas. E em cada um desses casos, nós analisamos também um modelo sem constante e sem tendência, um segundo modelo apenas com constante e um terceiro modelo com constante e com tendência. Como resultado, o que nós pudemos observar é que quando as séries são tomadas em nível, elas são não estacionárias, e quando as séries são tomadas em primeira diferença, elas passam a ser estacionárias. Ou seja, seus momentos estatísticos não variam ao longo do tempo e todos os seus preços são integrados em ordem 1. Quando a gente consegue observar essa dinâmica de comportamento para séries, nós precisamos avaliar uma possibilidade de cointegração. E foi por isso que nós fizemos o teste de cointegração de Johansen. Então, para tanto, nós avaliamos cada um dos pares de preço para cada uma das criptomoedas em ambas as bolsas. E o que nós observamos é que as séries são cointegradas. Ou seja, essa hipótese nula de que há uma relação de cointegração entre as séries, essa hipótese não pode ser rejeitada. Isso nos mostra tanto que todos os seus pares de preço são integrados, cointegrados, como que também que apresentam uma relação comum de longo prazo. Além disso, esse mesmo teste de cointegração de Johansen, ele também nos fornece uma estimativa do parâmetro do vetor de cointegração normalizado, sendo que, nesse caso especificamente, esse valor é próximo de -1, como nós podemos notar aqui na última coluna da tabela com a letra beta. Dessa forma, então, verificada essa relação comum de longo prazo e o vetor de cointegração de 1 e -1, a lei de preço único é confirmada, ou seja, há uma igualdade de preço de uma mesma criptomoeda em ambas as bolsas. Então, olá, meu nome é Yasmin, eu sou estudante de Economia da IPN-FESP, e depois que a gente verificou a existência dessa relação de cointegração entre as séries de preços,
nós estimamos o modelo VEC-M, que é o modelo com vetor de correção de erros, para avaliar a dinâmica de descoberta de preços, levando em consideração essa relação comum de longo prazo entre cada par. Aqui no slide, nós temos as duas equações que representam o modelo para cada criptomoeda nas bolsas Kraken, indicada pelo sobrescrito K, e na Bitstamp, indicada pelo sobrescrito B. As duas variáveis mais importantes desse modelo são os parâmetros alfa, que mensuram a velocidade de ajustamento dos preços em cada bolsa à paridade de longo prazo. Então, a partir das estimativas que obtivemos com o modelo VEC-M, a literatura sugere como medida para calcular a contribuição de cada bolsa no processo de descoberta de preços de cada criptomoeda o uso do component share. Os component shares aqui mensuram os percentuais do processo de descoberta de preços que ocorrem na Kraken e na Bitstamp. E, quanto maior for o valor do componente share de uma bolsa, mais bem informados são os traders que nela negociam, ou mais eficiente a incorporação de novas informações aos preços. Então, aqui nesse slide, apresentamos os valores das estimativas dos parâmetros de ajuste que obtivemos com o modelo VEC-M e os resultados que encontramos para os component shares. O painel A mostra os resultados para o Bitcoin, painel B para o Ethereum e o C para o Ripple. O primeiro ponto que destacamos é que, para o Bitcoin e para o Ethereum, os coeficientes de ajustamento alfa, tanto da Kraken quanto da Bitstamp, são significativos. Isso indica para a gente que para essas duas criptomoedas, os preços em ambas as bolsas respondem de forma significativa aos desvios da relação comum de longo prazo. Já no caso do Ripple, a gente pode ver que apenas o coeficiente de ajustamento associado à Bitstamp é significativo. Isso indica que apenas os preços nessa bolsa respondem significativamente aos desvios do equilíbrio de longo prazo. E a literatura interpreta esse resultado como sendo um indicativo de que, no processo de descoberta de preços do Ripple, a Kraken é uma bolsa dominante. O segundo destaque é para os valores dos component shares, especificamente. Quando analisamos os valores para o Bitcoin, a gente pode perceber que as contribuições das duas bolsas para a descoberta de preços são similares, com 47,70% do processo de descoberta ocorrendo na Kraken e 52,30% do processo ocorrendo na Bitstamp. Ou seja, nesse caso do Bitcoin, a Bitstamp tem uma contribuição relativa ligeiramente maior. Para o Ethereum, ainda que ambas as bolsas respondam significativamente aos desvios da paridade de preços, a Kraken apresenta uma contribuição relativa maior, sendo responsável por 65,57% do processo de descoberta de preços. E por fim, para o Ripple, os valores dos component shares de cada bolsa refletem a dominância da Kraken no processo de descoberta de preços, com 80% do processo ocorrendo nessa bolsa. Então, depois que verificamos a dinâmica de ajustamento de preços e a contribuição relativa de cada bolsa no processo de descoberta, a nossa inovação, que a gente propôs como alternativa, é avaliar a dinâmica do processo de descoberta de preços através de uma abordagem não linear, utilizando o modelo TVEC-M. Bom, boa noite, meu nome é Pedro, sou estudante de Ciências Econômicas da Unifesp, da EPEM. Bom, então, o modelo TVEC-M, ele é também chamado de threshold, ou com limiar, e ele é representado por esse sistema de equações que está dado aqui no slide. É um modelo VEC-M tradicional, porém, a relação entre as séries, elas vão assumir dinâmicas diferentes quando o vetor de cointegração, que é dado pela letra grega kappa, estiver acima ou abaixo do limiar, que é dado pela letra grega delta. Bom, no modelo TVEC-M, esse kappa, ele vai definir a mudança de regime e ele é o vetor de cointegração. O vetor de cointegração, ele vai mensurar a diferença entre preços. Logo, podemos interpretar o limiar, que é o delta, como períodos em que há uma maior diferença de preços, quando se excede o limiar, ou quando há uma menor diferença de preços, quando se está abaixo do limiar. De acordo com a literatura, então, nós vamos calcular os component shares, porém, analisando a contribuição das bolsas quando a dinâmica excede o limiar. Então, nós vamos calcular o component share 2, ou seja, no regime em que as oportunidades de arbitragem são lucrativas. Logo, quanto maior a diferença de preços, mais lucrativas as possibilidades de arbitragem serão. Assim sendo, nós vamos estimar o modelo TVEC-M e calcular os component shares. Então, primeiro, olhando para as estimativas do TVEC-M estimado, que está na tabela à esquerda,
Primeiro, vamos olhar para o delta, né? Ele é muito similar para o Bitcoin e para o Ripple. Para Ethereum, o limiar, que é o delta, ele é menor. E pensando numa intuição econômica, isso vai indicar que pequenas diferenças nos preços da Ethereum nas duas bolsas já vão resultar em possibilidades de arbitragem lucrativas. Para Bitcoin e para Ripple XRP, a diferença precisa ser um pouco maior para gerar oportunidade de arbitragem lucrativa. Ainda nessa mesma tabela, vamos olhar agora para essa última linha que está aqui. Ela mostra o percentual dos dias em que realizar operações de arbitragem é vantajoso, ou seja, quando se excede o limiar. Porém, a gente vê que a frequência ela é baixa, é 5% do período analisado. A gente pode comparar esse percentual com aquilo que o Shen, no trabalho dele de 2013, obteve. Só que ele fez isso para as ADRs canadenses, que são ações de empresas listadas na Bolsa de Toronto e de Nova York. Ele obteve esse percentual, foi de 17%, ou seja, comparando 17% com 5%, a gente vê que a possibilidade de arbitragem lucrativa ela é muito menor para as criptomoedas do que para as ADRs que foram analisadas pelo Shen. Isso, então, pensando em uma intuição econômica, isso se justificaria pela falta de regulação que caracteriza as criptomoedas, o que reduz os custos de transação e vai permitir a formação e ajuste de preços mais eficientes. Ou seja, a lei do preço único ela é mais consistente para as criptomoedas. Ainda olhando para a tabela que está à direita, essa tabela ela vai mostrar a comparação dos componentes shares da abordagem TVEC-M comparado com a abordagem linear, com a abordagem VEC-M. Então, nessa tabela, a gente pode verificar que, por exemplo, para o caso da Bitcoin, há uma maior contribuição relativa da Kraken quando comparado com a Bitstamp. Na Ethereum, a gente vê que a Kraken ela assume uma contribuição relativa bem maior quando comparado ao VEC-M, ao modelo linear. Vemos que 93% da descoberta de preços ocorre na Kraken e apenas 6% ocorre na Bitstamp, enquanto no modelo linear, no VEC-M, essa diferença é menor. 65% da descoberta de preços ocorre na Kraken e 34% ocorre na Bitstamp. Por fim, no caso da XRP, a contribuição relativa ela é equilibrada para as duas bolsas. E como nos foi sugerido na primeira apresentação, aqui, né, incluímos o volume negociado como uma variável exógena no modelo VEC-M para as 3 criptomoedas que foram analisadas. Então, em primeiro lugar, vamos olhar aqui para essa tabela à esquerda. Ela mostra a comparação entre o critério BIC, que é o critério bayesiano, para um modelo sem o volume negociado, ou seja, sem a variável exógena, e com o volume negociado, com a variável exógena, né? Quanto menor está o critério BIC, melhor e mais parcimonioso será o modelo. Olhando para os valores da tabela, a gente vê que o critério para Ethereum e para XRP não se altera muito. Logo, nós não temos nenhuma motivação para olhar para Ethereum ou para XRP. Mas para Bitcoin, a diferença entre os critérios é considerável. E isso, então, por isso, é válido realizar a comparação entre os coeficientes de ajustamento dos modelos VEC-M estimados e dos respectivos component shares, ou seja, com e sem a variável exógena. Então, agora, vamos olhar para a tabela à direita. Primeiro, a gente vê que os alfas e os component shares, eles são bem similares com e sem a inserção do volume negociado. Então, a gente vê que mesmo que o critério BIC ele tenha melhorado para o modelo com a variável exógena, os parâmetros adicionais não mudaram os resultados. A inclusão do volume negociado como variável exógena não resultou em informação adicional para a modelagem da dinâmica de ajuste de preços para os 3 pares de criptomoedas. No modelo VEC-M, como não houve nenhuma mudança, então não faz sentido a gente partir para a abordagem não linear, que seria o TVEC-M. Por fim, né, concluindo aqui, a gente vê que o modelo VEC-M, de fato, ele confirmou a lei do preço único para as criptomoedas, ou seja, o preço da mesma criptomoeda, de uma mesma criptomoeda em mercados diferentes, ela converge para o mesmo valor. O modelo TVEC-M, ele mostrou que as criptomoedas possuem menores possibilidades de arbitragem lucrativas quando comparado a outros tipos de ativos, como as ADRs canadenses, e os resultados, né, eles evidenciam, né, eles ressaltam as características das criptomoedas. Novamente, menor a regulação, menores os custos de transação, e isso vai indicar que, de fato, a lei do preço único, ela se mantém de forma mais consistente para as criptomoedas analisadas.
Por fim, aqui são apresentadas as principais referências que auxiliaram na condução do nosso trabalho. Obrigado. Muito bom, pessoal. Agradeço a vocês, o Davi, a Mercedes, o Pedro, o Thiago, a Yasmin, todos excelentes trabalhos. Acho que quem está nos assistindo percebeu que quando eu disse lá atrás que a dificuldade de escolher os vencedores foi muito grande. Acho que está todo mundo convencido de que eu não estava mentindo, né? Porque são todos trabalhos muito bem conduzidos, muito bem realizados, são problematizações diferentes, temas diferentes, mas em comum tem que foram trabalhos, principalmente em se tratando de uma semana, muito bem realizados. E a gente espera que vocês continuem, né? Que seja só o começo, que vocês possam desenvolver mais coisas, né? Como foi falado anteriormente. Bom, feitas as apresentações, né, a gente abre para perguntas e respostas. Eu não identifiquei aqui, a apresentação de vocês foi muito clara, talvez isso não tenha gerado dúvidas em quem está nos assistindo, mas então eu vou fazer alguns comentários, assim, de repente, mais gerais. Vou começar aqui pelo Evolving Chain, né? Bom, primeiro, todos estão de parabéns, eu acho que isso é redundante eu falar aqui, né? Vocês são vitoriosos, concorreram, né? Fizeram a competição com outros colegas muito qualificados, e vocês tiveram uma performance muito satisfatória, então, parabéns para todos. E aí, como até, assim, para a gente conversar um pouquinho, né? Acho que essa ideia, de repente, da lei do preço único, um avanço, seja olhar para mais exchanges, né? Eu acho que na medida em que você incorpora exchanges de diferentes locais no mundo, né, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, você pode ter uma questão de pesquisa interessante que se refere à descoberta de preços, né? Será que você tem alguma relação geográfica, né, de preço de Estados Unidos para outros mercados, de mercados asiáticos para outros mercados? Então, você, ao expandir, eu acho que naturalmente vocês têm uma pergunta que se torna ainda mais relevante. E outra futura extensão, na minha opinião, e de repente vocês podem passar a percepção de vocês, o que vocês pensam em termos de expansão, é que você tem uma diferença nesse grau de convergência entre os preços e também na relação de equilíbrio em diferentes períodos, né? Daqui a pouco você tem períodos de bull market, de bear market, você tem períodos de maior segmentação, outros períodos de maior integração no mercado de criptomoedas. Daqui a pouco explorar isso também, vocês podem ter alguns resultados ainda mais interessantes, assim, fica como sugestões, e de repente, se vocês quiserem falar um pouquinho sobre essas e outros aperfeiçoamentos e avanços que vocês, de repente, já têm no radar para o futuro do projeto de vocês, que está muito legal, assim como os outros. Uma coisa que seria bom a gente utilizar, por exemplo, seriam os dados intradiários, né? Por exemplo, né? Uma sugestão. Isso é um potencial, né, que a gente poderia pensar, né? Haviam dados intradiários para Bitcoin, né? Porém, não para todas as outras criptomoedas que a gente analisou, mas eu acho, minha opinião, que isso é uma coisa em potencial que a gente pode estar aplicando na pesquisa, né? Com certeza. Óbvio que vocês têm um trade-off, né? Se vocês não têm dados intradiários para todas, mas o Bitcoin ainda pela relevância em termos de capitalização de mercado, e muitos estudos acabam, por ter mais informação sobre Bitcoin, acabam focando. Pode ser um caminho bem interessante. Vocês têm uma frequência maior dos dados, vocês conseguem identificar essa relação de price discovery, acho que de uma forma mais... vocês identificam melhor o canal, né? Eu acho que é um excelente caminho também. Mais algum comentário, pessoal? Enfim, não? Bom, acho que está excelente. Eu vou, na ordem assim, vou voltando. Então, o grupão também fez um trabalho excelente. Eu acho que esse tema de detecção de atividades ilícitas é um tema muito interessante, né? Vocês estão aplicando uma metodologia bastante sofisticada. Eu, na verdade, assim, um comentário e dúvida que eu fiquei é na questão da performance, né? Vocês saem, e aí o Carlos, o Daniel e o Gabriel, né? Saem de um modelo baseline e aí vão adicionando algumas outras variáveis, né? Quer dizer, quando você tem uma variável de detecção do erro tipo 1, e depois quando você inclui
a avaliação por atividade semi-supervisionada, quer dizer, você melhora um pouco a performance, mas em termos econômicos, eu não... E aí vem a minha pergunta, quão substancial é essa melhora, dado que a performance dos diferentes modelos ficou assim muito parecida, né? Embora tenha melhorado, parece ter melhorado pouco. E aí pergunto sobre o custo e o benefício associado a migrar de um modelo mais parcimonioso para um modelo mais complexo. Enfim, se vocês tiverem alguma reflexão sobre isso. Opa, tudo bom? Então, eu acho que os modelos de machine learning atualmente eles têm uma performance bastante boa em desafios, em problemas de classificação, né? Em geral. Eu acho que é natural que a partir de um certo ponto os ganhos que você vai ter vão ser sempre residuais, né? No sentido de que você vai ter um ganho sempre ali na margem. Então, você vai ganhar sempre marginalmente. Mas por que eu acho que todo ganho numa área dessa é relevante? É porque a gente está tratando de uma coisa que vai impactar a tomada de decisões reais, né? Por exemplo, você hoje em dia tem algoritmos de machine learning sendo empregados na área médica ou então na área legal para determinar vereditos, né? Identificar qual é a probabilidade de uma pessoa ser reincidente. E então, assim, você tem várias situações em que um algoritmo não pode errar. Um erro que o seu modelo comete, ele pode ter um preço muito alto na vida real, né? Então, por exemplo, no caso, a gente, idealmente, pensando que um modelo como esse, de previsão de licitude de uma transação envolvendo criptomoedas, o resultado desse modelo pode impactar numa tomada de decisão real, né? Pode impactar numa investigação policial, pode impactar em você permitir ou não uma transação de acontecer. Então, acho que é muito importante você corrigir todos os erros. Seria preferível, é claro, que a gente conseguisse ter uma diferença de performance gigantesca. Seria um passo maior, né? Mas eu acho que, dada a qualidade dos modelos de machine learning, cada evolução, por residual que seja, é importante. Perfeito. Acho que vocês têm um universo aí grande também para testar outros modelos, enfim, muito bom o trabalho de vocês também. Deixa eu ver, então, na sequência, o pessoal do Powers.py, né, que começou, na verdade, as 3 apresentações excelentes, eu achei, assim, acho que uma implicação, que acho que até a gente comentou na parte de avaliação, de apresentação dos finalistas, talvez, assim, avaliar um pouquinho melhor a lucratividade, né, no fim do dia, né, quer dizer, você tem retorno ajustado ao risco superior a alguma estratégia que fosse do tipo naive, né, que você comprasse e vendesse aleatoriamente. Se daqui a pouco, naqueles pontos de compra e venda, se você jogasse uma moeda, né, determinasse compra e venda a partir de uma moeda, será que você teria um resultado pior do que com a estratégia? Então, acho que teria formas de avançar, que eu acho que vão tornar ainda mais relevantes o trabalho de vocês. E um ponto só na apresentação, uma dúvida daí que eu fiquei, quando vocês testam aquele lag ótimo, né, da média móvel, vocês pegam o pico da correlação lá em T16, eu acho, né, em 16 períodos, na média móvel com 16 períodos, eu acho que vocês fizeram a correlação entre o preço e o sentimento, né? Vocês chegaram a fazer alguma média móvel ou utilizar o retorno ao invés do preço para testar a correlação? Vocês chegaram a pensar nisso? Enfim, é um comentário e essa dúvida, de repente. A gente não chegou a mexer com... Para essa análise do período ótimo, né, de lags, a gente decidiu não seguir com essa análise do retorno, a gente olhou mesmo do preço. Mas acho que é interessante o que você falou, Jefferson, porque a gente realmente acho que tem 2 coisas que a gente pode explorar mais, né? A primeira delas é que a gente poderia ver mais moedas, né, para a gente conseguir testar um modelo que a gente tem atualmente em cima de outras séries temporais, enfim, pegar mais tempo, enfim, para a gente conseguir ver o quão robusto esse modelo vai ser em outras moedas. Mas a gente também tem como fazer
outra abordagem que é desenvolver outros modelos para comparar, né, que nem se falou. Por exemplo, a aleatoriedade porque acho que é um benchmark muito fácil, né, porque ele é muito ingênuo, né, se você sai comprando aleatoriamente. Enfim, comparar esse e talvez pensar em algum outro modelo. Mas acho que tem essas duas abordagens, ou então fazer as duas ao mesmo tempo, era uma coisa que a gente podia fazer para trazer um pouco mais de profundidade ao produto, né, que a gente tentou entregar. Tentar puxar os dados intraday também seria bem interessante, mas seria um pouco mais complexo com a questão da alinhar isso com as notícias. E também o fato de que nem todas as moedas têm esse intraday. Mas foi algo que a gente também chegou a cogitar durante o nosso trabalho, pegar essas informações dentro do dia também. Perfeito. E esse dashboard que vocês criaram, acho que é de interesse seria de muita gente, se tivesse hospedado em algum lugar, né, tivesse acesso, eu acho que é bem interessante, assim, enfim, acho que tem esses avanços aí, com certeza vocês têm uma trajetória, espero que, enfim, todo mundo siga de um jeito ou de outro. Já surgiram algumas oportunidades de empresas ligadas a criptomoedas, olha, né, mandaram e-mail, o pessoal lá que participou do desafio, os alunos, as alunas, você tem um contato, enfim, muita coisa, vocês chamaram a atenção de muita gente, acho que tem um mercado muito grande, quando a gente pensa em economia digital, né, se a gente projetar para frente, acho que tem um universo bastante grande, a gente tem pouca coisa desenvolvida, relativamente pouca coisa desenvolvida no Brasil, e acho que abre-se um espaço bem grande. Eu espero, assim, que vocês sigam as monografias de vocês e, eventualmente, tentem publicar. Quem já tiver um pouco mais adiantado, alguns de vocês têm já um viés um pouco mais acadêmico na apresentação da solução, inclusive com diálogo com a literatura, contribuições. Acho que é interessante vocês conversarem com os eventuais mentores de vocês também para buscar algum tipo de publicação, ou, enfim, disseminar ainda mais, tá certo? Bom, gente, vocês têm algum comentário adicional? Eu vou fazer os comentários finais, até agradecer todo mundo que participou do desafio, né? Tem muita gente envolvida. Vocês têm algum comentário adicional? Não? Então tá, deixa eu puxar aqui os agradecimentos, porque é importante, né? Bom, primeiro a todos os participantes. Oi? Não, mas ainda... teve uma parte aqui, mas eu vou, enfim, até terminar, depois a gente fica uns segundinhos ainda antes de desligar aqui, mas eu queria agradecer a todos os alunos que participaram, tá certo? Vocês estão um subconjunto, dentro de um conjunto bastante amplo, a qualidade do trabalho de vocês ficou explícita aqui, não preciso nem falar, mas também professores da FGV que participaram, apresentaram suas pesquisas em andamento, né, durante o evento. Acho que a finalidade educacional é muito importante e várias pessoas se colocaram à disposição, né, alocaram tempo. Acho que isso é muito importante, essa interação entre professores e alunos, isso é fantástico. Tivemos membros da banca examinadora, o pessoal da Ripple, que apoiou o evento, que sabe o que vocês fizeram e que, eventualmente, algum dia vocês podem fazer algum estágio, enfim, quem sabe vocês no Vale do Silício, né, trabalhando nessa área, eles sabem quem vocês são, apoiaram o evento, e isso é muito importante também. Membros da banca examinadora, nós tivemos outros professores da Escola de Economia, Escola de Administração, membro externo também, representantes do mercado, né? Quem mais? O pessoal do administrativo, da FGV e ESP, que trabalhou na arte, na confecção de logos, desenvolvimento do site. Acho que isso é muito importante também a gente enaltecer. O pessoal da comunicação da FGV também, que disparou, que fez o marketing, a divulgação. E eu, assim, fico muito honrado, particularmente, de poder proporcionar isso e ser parte dessa ferramenta. É óbvio que nada disso aconteceria sem a participação de vocês, que é a parte mais importante, mas eu fico muito esperançoso para o ano que vem que a gente possa fazer uma segunda edição, né? Ainda com mais parceiros, com mais gente, com uma abrangência ainda maior, uma variabilidade de backgrounds, pelo menos tão boa quanto essa edição, e que a gente comece uma tradição de eventos dessa natureza, porque eu acho que eu não tive isso quando era aluno, mas acho que é muito interessante, vocês devem ter aproveitado, eu espero que sim, e para a gente, o mais importante é que todo mundo sai ganhando, né? A gente aprende muito com vocês, participando do processo, com certeza vocês aprenderam ao desenvolver as soluções, ao pesquisar, ao
ao se integrarem, né, entre montar as equipes, dialogar, discutir, eu acho que isso tudo é um processo de aprendizagem contínuo. Então, assim, faço esse agradecimento porque é muito importante, né, esse tipo de lembrança quando a gente finaliza esse evento. E aí conto com vocês em edições futuras, provavelmente ano que vem, maior e ainda melhor o evento do Datathon de criptomoedas. Então, gente, é isso. Muito obrigado. Agradeço a todos que nos assistiram também, que vão nos assistir pelo YouTube. E até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, gente.